A série de The Last of Us, ela finalmente chegou ao fim, pelo menos da segunda temporada. A gente já sabe que tem uma terceira temporada aí prometida. Não temos uma data exata, ou temos, eu não sei. Talvez, acho que não temos. E eu vim trazer aqui a minha opinião sobre a segunda temporada, o que eu não gostei, o que eu gostei, os meus pontos, alguns comparativos a respeito do jogo, porque, pra quem não sabe, eu joguei o jogo várias e várias vezes, eu sou um grande fã do jogo, então eu entendo muito bem muitas das críticas que estão fazendo por conta disso, mas eu também tenho algumas ressalvas e eu quero conversar com vocês a respeito da segunda temporada como um todo. Já que acabou, a gente consegue ter um panorama geral do que os diretores estão querendo fazer e o que os showrunners estão planejando aí pra série. Eu vou começar falando um pouquinho do início da temporada e sobre algumas escolhas, e depois eu vou trazendo ali alguns pontos comparativos e tudo. Nos primeiros episódios da segunda temporada, eu acho que o roteiro ele ficou muito preocupado em já entregar algumas decisões que os diretores tiveram em comparação à série e o jogo, de apresentar a Abby, de explicar o motivo da raiva, de explicar muita coisa, para que quando a gente vá assistindo a série, a gente já meio que vá assistindo com esse sentimento de que justifique as ações do personagem. Acho que isso foi um tiro no pé da direção, porque eles precisavam construir a narrativa numa linguagem de série. E eles tentaram entregar o plot mais importante logo no início, o que prejudicou o desenvolvimento do plot, porque agora a gente já enxerga o desenvolvimento contando com aquela explicação. Se você enxerga um desenvolvimento em uma manipulação do seu sentimento como espectador, quando você tem a explicação daquele sentimento e da razão do que aconteceu, isso quebra o paradigma que você tá construindo. Aí você fala, caraca, velho, as coisas não são assim. A gente que já jogou o jogo, a gente já entende o que tá rolando. A gente que já jogou o jogo, a gente já sabe o que tá acontecendo. Então, pra gente, esses paradigmas não existem, essas divisões, essas dualidades não existem, porque a gente já sabe o que vai rolar, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas para um público novo que tá conhecendo a série pela primeira vez, que tá assistindo a série pelo The Last of Us, pela HBO, tá conhecendo a história pela HBO, você contar demais estraga. E aí que tem um ponto importante. Eu acho que teve alguns episódios que foram dirigidos pelo Neil Druckmann, e dentre esses episódios, os principais pra mim são o episódio da guerra, que teve lá onde eles invadem Jackson, onde tem vários instaladores, baiacus entrando e destruindo a cidade. Tem aquela cena do Tommy, que não existe isso no jogo. É uma cena exclusiva da série, o que eu acho que foi uma excelente adição de ação até. Não é falar de drama, mas de ação, porque no jogo você tem muita ação e na série não tem tanta ação, mas tem esses episódios de ação que são bem pontuais, que funcionam muito bem. É uma adaptação ótima, faz sentido pra história, faz sentido pro enredo, faz sentido no contexto que eles estão vivendo, porque funciona. E eu acho que foi um acerto, foi uma mudança positiva, e é um episódio que foi dirigido pelo Neil Druckmann. Ele que fez essa direção aí, ainda mais ali a parte da fadídica. Eu já vou avisar aqui, tem spoiler pra caramba, tá? Então eu parei antes de falar pra poder avisar se você não sabe de spoiler da série. Eu vou falar spoiler da série, não vou entrar em spoiler do jogo, vou entrar em spoiler apenas da segunda temporada. Show? Mas vamos lá. A Fadilha da Morte do Joel no terceiro episódio foi dirigido por ele. Eu gostei muito da construção, tem algumas mudanças. Por exemplo, no jogo, quem tá com o Joel é o Tommy, não é a Dina, mas faz sentido na série ser a Dina, porque é a Dina que vai trazer as informações, porque ela tá acompanhando a Ellie na jornada. Então ela vai saber ali algumas informações que vão auxiliar no processo de busca ali pelo grupo da WLF. Então, no sentido narrativo, faz sentido ter essa troca. E não prejudicou a história na minha visão, como eu achei que prejudicaria quando eu comecei a ver ali e depois analisando. Porém, aí agora a gente vai entrar nos lados negativos, que eu acho que prejudicou bastante a série e prejudicou bastante a narrativa dessa segunda temporada. No jogo, muitas das histórias e muitas das relações que são construídas dos personagens são construídas através da gameplay do jogo. Então, quando você tá jogando com a Ellie, você tá ali conversando com a Dina. E muito da relação da Dina junto com a Ellie tá sendo meio que construída durante a gameplay.
Então você tá matando os instaladores, você tá explorando o cenário, e você tá fazendo uma coisa, e a Dina e a Ellie estão interagindo o tempo inteiro durante esse processo, criando um laço e um vínculo ali com o personagem. Quando você tá com o Jesse, a mesma coisa. Você vai ter ali uma profundidade com o Jesse porque você tá conversando com ele enquanto você anda no cenário, enquanto você explora. A mesma coisa quando você tá jogando com a Abby, que você tem ali a profundidade com o Manny, com os outros personagens que são do grupo da Abby. Então você tem uma profundidade muito boa falando do jogo, dos personagens, pela gameplay. E quando você tira esse elemento de gameplay, você tira esses aprofundamentos do personagem. Se você só pega as cenas de The Last of Us e você mostra para uma pessoa apenas as cenas, as cinemáticas, eles não vão ter uma relação com o personagem que eles estão assistindo. Eles vão entender, eles vão analisar, eles vão falar, putz, isso aqui tá acontecendo por conta disso, isso aqui aconteceu por conta disso, mas eu acho que certas escolhas ali talvez tivessem sido muito sem sentido. Por que esse personagem fez isso? Por que aquele personagem fez aquilo? Não justifica certas ações, porque essas ações são justificadas ao longo da gameplay nessas histórias mais profundas ali, onde você conhece mais do personagem. Dito isso, isso para mim prejudicou o desenvolvimento da temporada. Por quê? Essa construção não foi feita através de diálogos dentro da série. Então você tem ali pequenas narrativas, pequenos núcleos que vão trocando de núcleos, aonde você não constrói essas pontes. Então você estranha quando um núcleo estava se comportando de um jeito num episódio, ele troca para um segundo episódio ou para um terceiro episódio e ele passa a se comportar de outro jeito ou ele muda a forma de pensar, porque não existiu uma construção ali para ter essa troca do personagem. Eles tentam fazer essas trocas, existem elementos que funcionam muito bem, eu já vou falar alguns deles, mas a grande maioria é prejudicada. Então, por exemplo, a gente vê o sofrimento da Ellie com o Joel muito diferente do sofrimento do jogo. Por quê? Porque o sofrimento do jogo acontece porque no momento que o Joel morre, no dia seguinte a Ellie foge e 3 meses depois eles chegam em Seattle. E quando chega em Seattle, eles já chegam num diálogo de morte. Ele já chega num diálogo de como que você matou a primeira pessoa, o que aconteceu com o Joel, quem foi que pegou o Joel, porque você já tá ali naquele diálogo. Então você consegue ver que nos últimos 3 meses que eles passaram viajando, foram 3 meses em que eles ficaram remoendo aquela história. E aí você consegue ver isso ao longo da gameplay, porque eles vão conversando sobre o que aconteceu, eles vão achando difícil o que aconteceu e tudo mais. No jogo, a Ellie, ela fica 3 meses no hospital, sai do hospital, passa por um psicólogo, engana o psicólogo, segue pra jornada de vingança, você sente que ela tem um ódio ali, mas esse ódio ele tá muito reprimido, ele não tá visível pra gente. E isso, galera, como muita gente tá apontando, não é culpa da atriz. Isso aí, na minha visão, não é culpa da Bella Ramsey, ela não tem culpa de tá atuando desse jeito, isso é um problema de direção, sabe por quê? Porque nos episódios que foram dirigidos pelo Neil Druckmann, compara, os episódios do Neil Druckmann foi aquele episódio em que o Joel morre e o episódio em que teve o flashback, em que teve as histórias ali antes do que tá acontecendo. Nesses episódios você vê que a atuação dela ali tá muito boa. Aquela conversa que ela tem com o Joel na sacada tá muito boa, porque foi dirigido por ele. As conversas do museu, aquelas brincadeiras da Ellie, estão muito boas, porque foi dirigido por ele. Então a atriz, ela tem a capacidade de entregar ali o que a série precisa. Só que a direção e o roteiro prejudicou bastante o desempenho do personagem como um todo. Porque eles não conseguiram trabalhar isso por conta dessa diferença entre jogo, onde você tem ali um processo que você vai construindo a narrativa através da gameplay, para as cenas. Na minha visão, para consertar essa série, esse episódio do flashback do museu, talvez a série podia começar com esse episódio, para dar um panorama ali do que está acontecendo. Ou talvez colocar isso no segundo episódio, no terceiro episódio no máximo. Eles colocaram no 6º episódio, o que demorou demais para você fazer essa construção do personagem e entender o que ele está sentindo e por que ele está daquele jeito. Outra coisa também, eles escolheram o momento da Ellie virar a chavinha da vingança pro último episódio. Isso também foi um problema muito sério, porque na série, na linguagem da série, a Ellie só começou a trilhar o caminho da vingança depois que ela mata a Nora. Porque depois que ela mata a Nora, ela entende que ela tá num caminho sem volta e que ela não tem mais consequência.
ela abandona o Jesse, ela vai atrás de tudo, ela quer a vingança dela. Só que isso só acontece no 6º episódio. Então você assistiu 5 episódios onde o personagem não tá condizente com a proposta, para que no 6º episódio a proposta encaixe no personagem, para que aí no último episódio faça sentido. De novo, um problema de narrativa. Um problema de construção. E aí um problema de adaptação. Na minha visão, Last of Us ele tem tudo para poder ser uma série onde a narrativa funciona de forma muito linear. Você não tem que inventar muito a roda, você não precisa trazer muitos elementos. Você pode criar histórias novas, como foi o exemplo ali de você criar todo um enredo em Jackson. A parte da votação ali eu achei muito interessante, onde o próprio Seth levanta ali para defender e ajudar a causa de vingar o Joel, porque depois a gente descobre que ele tinha ali uma certa ligação com o Joel de forma indireta como sociedade, e você consegue visualizar essas adaptações extras de uma forma positiva nesses casos. Agora, quando você destrói o desenvolvimento do personagem para tentar construir uma narrativa que não faz muito sentido, eu acho que isso peca um pouco. Então, eu acho que o erro da 2ª temporada foi muito na direção dos personagens, foi muito na direção do rumo que a história foi tomando. Eu sinto que vários personagens teleportavam, tipo, o Jesse, ele aparece milagrosamente no jogo para salvar a Ellie, e ele aparece milagrosamente no jogo para poder salvar, na série, para salvar ele também, mas a forma com que ele aparece no jogo é muito mais condizente com a realidade do que como ele aparece com a Ellie, porque ele tá perseguindo a Ellie pelas coisas que estão acontecendo no rádio que ele ouve falar. No jogo, ele salva elas de uma situação onde não era pra ter ninguém ali. Entendeu? E eles tentam justificar isso com palavras depois, do tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu segui seus passos. Tipo, tem um negócio nas séries que eu lembro que quando eu tava fazendo faculdade, a gente falava muito isso quando a gente tava estudando audiovisual, que é mostre, não fale. Porque quando você bota um personagem pra falar o que você fez, isso fica meio complicado de você conseguir explicar o que tá acontecendo, e aí o roteiro fica muito mecanizado. Do tipo, eu estava andando por ali e consegui ouvir os seus passos e por isso que eu vim. Não, mostra o cara andando e ouve um tiro e olha pro lado e vai em direção e quando chega é a Ellie. Entendeu? Faz mais sentido você mostrar. E eu acho que a temporada pecou demais tentando explicar muita coisa e mostrar pouco. E aí as cenas ficaram arrastadas, as cenas tiveram pouco desenvolvimento e os personagens teleportaram. Então o personagem tá aqui, corta, o personagem tá aqui. O personagem tá aqui, corta, o personagem tá aqui. Por quê? Porque o Last of Us, eu sinto que ele sofreu o mesmo problema que Game of Thrones também sofreu. Não vou dar spoiler de Game of Thrones aqui, mas pra quem não sabe, só um panorama, o livro de Game of Thrones não tem o último livro e a série terminou. Teve um final. Então eles fizeram uma reunião ali com o autor da obra, que é o George R. Martin, e falou assim, cara, qual é o final do Game of Thrones? E o cara falou e abriu todos os finais do jogo, da série, e falou, vai acontecer isso, 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 isso. Beleza. O que os showrunners tiveram? Eles tiveram o final, o resultado. O que os showrunners pecaram no Game of Thrones? O caminho. Então, para construir o caminho para chegar no final, eles pecaram. A mesma coisa na adaptação do The Last of Us. O fim foi igual. O objetivo foi o mesmo. As consequências foram as mesmas. As ações foram as mesmas. O que foi de errado e o que eles pecaram na série? O caminho para chegar nessas ações. Eles não conseguiram conectar as estradas dos personagens para que quando eles se encontrassem, quando eles fizessem ali as ações, eles conseguissem chegar no objetivo, que é o mesmo objetivo do jogo. Então isso prejudicou um pouco ali essa adaptação. É o que eu falo com vocês. Na adaptação, eu não quero algo igual ao jogo. Os finais precisam ser iguais, mas os caminhos podem tomar liberdade criativas para serem diferentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as adaptações e os problemas das adaptações. Eu menciono The Last of Us falando lá do episódio do Bill, que eles criam um episódio todo narrativo para contar uma história que não existe no jogo, que é completamente diferente, mas que, se você parar para analisar no contexto, no jogo, o objetivo de encontrar o Bill é para poder pegar um carro. Na série, o objetivo deles irem pro Bill, o que eles ganham em troca? Um carro. No fim das contas, o final é o mesmo.
mas a forma com que você contou, narrativamente, para um audiovisual em formato de série, faz mais sentido você contar uma história completamente nova para um personagem, mudar essa história dele, porque funciona. Não vai alterar o caminho da história. Agora, na segunda temporada, eles pecaram bastante, porque algumas mudanças que eles fizeram nesses caminhos vão interferir ali em como que vai fazer sentido o resultado. O resultado chega, você olha para esse resultado e fala, caramba, cara, eles fizeram isso, eles chegaram nisso, mas foi muito simples ou foi muito esquisito a forma com que eles chegaram no ponto A ao ponto B, na consequência que teve da ação, a gente não conseguiu ver uma construção. Mas tem esperança ainda, e eu não vou falar que essa temporada foi horrível, porque eu acho que não foi, eu acho que foi uma boa temporada, porque eu sinto que nos últimos 2 episódios a temporada entrou num rumo muito bom. Nos 2 episódios a temporada encaixou e começou a seguir de uma forma um pouco mais linear e que vai fazer mais sentido a partir da terceira temporada, porque para quem viu ali, a terceira temporada vai ser toda na visão da Abby, a gente vai passar os mesmos 3 dias na visão da Abby. Eu acho que eles pecaram em fazer isso, eles tentaram trazer a mesma narrativa do jogo. Talvez valeria a pena eles trazerem uma narrativa paralela e puxasse 2 pontos ali paralelos para conseguir trazer ali o fim da segunda temporada, talvez naquele embate ali mesmo, onde uma tá olhando para a outra ali com a arma na mão, e aí você corta ali e você deixa para a próxima temporada essa resolução. Mas acho que daria tempo de tela de você conseguir fazer com que esses caminhos, essas interligações de história fossem preenchidas pela Abby. Então, por exemplo, no momento que você tá ali com a Ellie, que ela chega em Seattle, que ela entra, conversa com a Dina e tudo mais, você tem um primeiro embate. Antes de ter o primeiro embate, tu corta pra Abby e conta um pouco da história da Abby e tudo, então você tem um ritmo mais lento, e aí você finaliza o episódio ou inicia o próximo episódio com a conclusão do embate da Abby, da Ellie, e volta depois pra um embate da Abby, então você tem um segundo episódio um pouco mais resumido ali em ação, pra depois voltar e abaixar o ânimo. Então eu senti que faltou esse equilíbrio, sabe, de contar a história. É um problema claro pra mim de roteiro e de direção. Muita gente tá caindo demais na Bella Ramsey, falando que ela atuou mal, que ela não mandou bem, que a atriz é ruim e tudo mais. E galera, a atriz já mostrou muito trabalho, não só em Last of Us, mas em outras séries, em outros filmes. Ela é plenamente capaz de conseguir fazer uma atuação maravilhosa. A atuação não é gritar, não é chorar, não é falar alto, não é ficar com raiva. A atuação é você olhar pra câmera e com uma única piscada você já consegue entender o que o personagem está querendo dizer. E nisso ela manda bem, é nessa sutileza. Isso aqui é uma boa atuação. E ela faz esse trabalho bem. O problema é que ela está sendo mal dirigida e ela não tem um roteiro para conseguir se apoiar. Se ela tiver um roteiro muito bom, se ela tiver uma direção muito boa, a primeira temporada, os episódios do Neil Druckmann lá que ele dirigiu, você vê como é que ela manda muito bem. Na própria segunda temporada, nos episódios que o Neil Druckmann dirigiu, ela também manda muito bem. Então, de novo, não acho que é um problema de atuação da Bella Ramsey. Eu acho que é um problema de produção. A galera errou ali na direção, o diretor não soube conseguir trazer a essência em certos episódios, o roteiro não conseguiu trazer a essência e o peso dos personagens em certos diálogos, e o que prejudicou ali o desempenho, como você chegar, por exemplo, para um vendedor e falar que o vendedor tá vendendo mal e não sabendo explicar sobre um produto. Muitas vezes a culpa não é nem do vendedor necessariamente, mas sim de quem tá acima do vendedor que não deu o treinamento suficiente para ele. Então, tipo, isso varia. É a mesma coisa do ator. Eu acho que o ator não teve tanta liberdade para conseguir atuar. Porque nos episódios que são dirigidos pelo Neil Druckmann, a gente consegue ver ela brilhando. E aquele episódio da sacada, cara, aquilo ali foi uma carta de amor pros fãs, que foi perfeito. Por mais que, aquilo que eu falei, os meios são diferentes, as histórias são um pouquinho diferentes, mas o resultado é o mesmo. E o Neil Druckmann conseguiu trazer o mesmo resultado ali naquele diálogo, aquele mesmo peso, e funcionou muito bem. Então eu acho que ela tem plena capacidade. Vamos ver agora na terceira temporada como é que vai desenrolar essa história. Essa segunda temporada, eu sinto que ela ficou um pouco corrida e ao mesmo tempo arrastada, porque ela se arrastou em assuntos que não precisavam se arrastar, que não precisavam de tempo de tela, e nos assuntos que precisavam de desenvolvimento, precisavam do tempo de tela, ela quis passar meio que correndo.
Aquele último episódio, aquela ida pra ilha, onde ela é raptada, vai pra uma ilha, começa a ser enforcada. Aquilo ali não faz sentido nenhum pro roteiro, aquilo ali não adiciona nada pro roteiro, aquilo ali não faz porcaria nenhuma, aquilo ali eles enfiaram ali sem sentido. De novo, uma má escolha de roteiro. Então, nisso, eu acho que a temporada pecou. É uma temporada que eu sinto que teve muitas cenas fillers que não precisavam ter e poucas cenas de desenvolvimento. Eu espero que na terceira temporada eles corrijam isso e tragam um ritmo muito melhor pela visão da Abby, para que justifique algumas dessas escolhas na segunda temporada. E eu tô ansioso e eu vou assistir, mesmo não gostando tanto da segunda temporada. Eu acho que ela foi boa, eu acho que ela não foi excelente, eu acho que a primeira temporada ela foi excelente, a segunda temporada já caiu um pouquinho a qualidade, vamos ver se na terceira vai conseguir recuperar a qualidade ou se vai cair mais ainda. E provavelmente eu vou fazer videozinho analisando aqui e batendo papo com vocês igual eu tô fazendo com esse vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque esse canal aqui ele é muito pequeno. E esse canal aqui é um projeto que eu faço à parte do meu projeto principal. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para mais bate-papos sobre filmes, séries, jogos e outros assuntos aleatórios para a gente conversar e trocar uma ideia. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu espero ver vocês em outros vídeos aqui do canal. E tchau, tchau.